Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que pode parecer muito curioso, mas é um tema muito atual, que vai edificar nossas vidas e vai nos deixar alertas para aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Então, que nós possamos ser conduzidos por ele em mais um estudo bíblico. Mas antes, vamos começar? Bom, nós vamos falar hoje sobre as duas trombetas de prata. É um tema pouco falado e é um tema que muitas vezes nós não conhecemos. Mas a nossa leitura de hoje vai se passar no livro de Números, no capítulo 10. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze duas trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se juntará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti se juntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocares a rebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Mas quando a segunda vez as tocares a rebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. A rebate os tocarão para as suas partidas. Mas se houver de ajuntar a congregação, tocá-la-eis, porém, não a rebate. Os filhos de Arão sacerdotes tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo das vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, nós podemos perceber que o Senhor tinha recomendado Moisés construir duas trombetas de prata. Isso nos mostra a primeira coisa, que se chama sinal. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é esse. Pois o Senhor mandou Moisés construir essas trombetas com o objetivo de sinalizar o povo para algo. E essas trombetas, elas iam servir como um sinal do próprio Deus, tanto para a guerra, tanto para a convocação da população ali, daqueles habitantes, tanto para o sacrifício que eles iam ter que fazer, tanto nos momentos de alegria, nos momentos de guerra, aquelas trombetas tinham sim que estar presentes. Aquelas trombetas iam ser um sinal, algo que o povo ia escutar e eles iriam ter o discernimento, eles precisavam ter o discernimento para entender aquilo que o Senhor queria deles. Esse sinal nos mostra como o Senhor quer também de nós, essa convocação, como ele diz no versículo 2. Fazei duas trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocardes a congregação e para a partida dos arraiais. Então, Deus queria um sinal para que aquele povo entendesse que eram para eles se congregarem, para eles se ajuntarem em um local, que era para eles estarem juntos, como um povo unido, escolhido por Deus, para fazer aquilo que o Senhor ia falar, para escutá-lo, para obedecer aquilo que o Senhor ia mandar ordenar para eles. Deus também nos convoca a algumas missões que Ele tem para as nossas vidas, mas para isso nós precisamos ter discernimento e estarmos alerta para saber o que Ele quer de nós. Então, essas trombetas nos mostram uma lição também muito interessante, a partida. Aquelas trombetas também serviriam para que o povo fosse sinalizado qual era a ordem da partida que eles precisavam ter. Qual era a hora que eles tinham que se congregar para partir daquela região onde eles estavam, para partir daquele lugar que o Senhor já não queria que eles estivessem mais. Nós podemos assim entender que precisamos partir de algumas situações que não são do Senhor para as nossas vidas, ou que já deram o tempo certo de acabar. Nós precisamos entender que a partida é algo necessário na vida cristã. Nós precisamos partir de situações que são fatais para a nossa vida cristã. Partir de situações que não são do Senhor ou situações que já tiveram ali o tempo estabelecido para terminar nas nossas vidas. Então nós devemos ser obedientes e partir na hora que o Senhor falar para nós partirmos. E nós devemos ter discernimento. O discernimento é algo muito importante para a vida cristã.
É algo que a cada toque da trombeta, o povo tinha que ter o discernimento para entender o que o Senhor queria deles. Então nós podemos perceber como nós devemos ter o discernimento, como o discernimento é algo fundamental para a nossa vida cristã. Como o discernimento é algo que, se nós não tivermos, poderemos perder a nossa alma por causa disso. Então, a cada toque da trombeta iria significar alguma coisa diferente. Aquele povo não podia ser desatento e pensar que era apenas um toque, ou então se confundir achando que era uma coisa e era outra. Eles deveriam ter atenção e discernimento necessários para perceber aquilo que Deus queria sobre eles. Qual o motivo que eles seriam chamados? Para a guerra? Para a convocação? Para o sacrifício? Para o começo dos meses? Eles deveriam ter esse discernimento para saber qual era o motivo. Precisamos ter discernimento em nossas vidas espirituais para sabermos identificar aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Aquilo que é para nós fazermos e aquilo que não é para nós fazermos. Nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo e nós não podemos ser equivocados. Pessoas que vão achar uma coisa e é outra. Pessoas que vão ser enganadas pelos próprios prazeres e pelos próprios deleites. Além de Satanás, é claro. Mas muitas vezes a pessoa quer tanto uma coisa que ela acha que é a vontade de Deus e nem é a vontade de Deus, é a vontade dela própria. Então nós também podemos perceber no próximo versículo, no versículo 3, a união. Quando tocarem, toda a congregação se juntará a ti, à porta da tenda da congregação. Aquelas pessoas tinham que ter o discernimento e a união de ir todas juntas para a porta da tenda da congregação, para receber de lá o direcionamento dos céus, para receber de lá aquilo que o Senhor queria delas, aquilo que era uma ordem de Deus. Ao toque específico, toda a congregação iria se ajuntar e toda a congregação iria receber o direcionamento de Deus para a vida delas. Nós, como povo do Senhor, precisamos ter essa união. Nós precisamos ser um corpo de Cristo aliançado para aquilo que Ele quer de nós, para aquilo que Ele deseja de nós, aquilo que Ele está planejando para que nós exerçamos. Nós também percebemos esse ajuntamento de governo, que são identificados aqui os príncipes, que o Senhor fala para eles quem era o governo que ia exercer, abaixo do Senhor, é claro, ia exercer a vida política de Israel. Mas quando tocardes uma só, a ti se juntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Ao soar específico da trombeta, os príncipes iriam ser convocados para algo que vinha do Senhor, para algo que somente eles iriam receber aquele direcionamento e depois sim passar para o povo. Depois eles ainda iam ter que ser o porta-voz de Deus ali para aquela população que eles governavam. Deus quer que inclusive os governantes, as lideranças que estão tanto sobre a sua igreja, tanto sobre o país, tenham um direcionamento dele, tenham essa capacitação, tenham essa sensibilidade para saber aquilo que ele quer para as nossas vidas, como nação, como igreja. Nós também podemos ver a questão da organização muito bem estabelecida nesses versículos. Quando as tocardes arrebate, partirão os arraiais que se acham acampados ao lado oriental. Mas quando a segunda vez as tocardes arrebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. Arrebates tocarão para as suas partidas. O Senhor quer que sejamos organizados. Deus trabalha de uma forma organizada. Ele não falou, vai todo mundo junto aí, sem organização, vocês vão aí do jeito que vocês quiserem, do jeito que achar mais rápido. Não, ele tinha uma ordem específica até no toque da trombeta que ia identificar aonde iria passar, como aquele povo ia passar, como eles iam se levantar, quem iria passar primeiro. Isso nos mostra que não podemos levar a nossa vida espiritual de qualquer maneira. Não podemos levar a nossa vida com Deus de forma mecânica ou de qualquer jeito, sem ter amor, sem ter pudor, sem ter discernimento, levando com a barriga. Nós devemos, sim, ser pessoas que vão obedecer a Deus, ser fiéis a Deus, aquilo que Ele nos chamou, e também temos organização para conduzirmos a nossa própria vida espiritual. Vamos ler agora o versículo 8 e vamos identificar aquilo que Deus quer de nós. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Então, nós vemos aqui o estatuto perpétuo. Isso é algo que ia se perpetuar de geração em geração. Essas trombetas iam ser tocadas. De geração em geração, a mesma coisa ia acontecer. O mesmo sinal. Aquele símbolo seria para a eternidade, vamos falar assim, de Israel. Seria algo que seria se repetir sucessivamente.
Deus coloca coisas em nossas vidas que serão não somente para nós, mas que nós deveremos passar para os nossos filhos, para os nossos descendentes, algo que será como um estatuto perpétuo que Ele já derramou sobre nós e isso vai se estender para além de nós também. Como seria o caso aqui das trombetas de prata para Israel. E hoje é esse estatuto perpétuo que o Senhor quer de nós. Nós precisamos ensinar a próxima geração. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre isso, sobre a próxima geração, que nós devemos ensinar. Nós já somos a próxima geração. E depois de nós ainda vai vir mais uma, talvez, né, se Jesus não voltar antes. E aí nós precisamos saber como vamos cuidar dessa próxima geração, como vamos admoestar, o que vamos ensinar. Então também precisamos ser lembrados por Deus daquilo que Ele quer de nós, como nós vemos no versículo 9. Quando na vossa terra saídes a pelejar contra os vossos opressores, que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Então nós podemos aqui também perceber que seremos lembrados por Deus. Se nós seguimos os mandamentos do Senhor, se nós obedecemos a Ele, nós vamos ser lembrados. Ele não vai se esquecer de nós, pois Deus ele não se esquece, né? Deus tem uma memória espetacular, porque nós sabemos que Ele nos fez e Ele nos conhece. Deus iria se lembrar daquele povo quando aquele povo também obedecesse a Ele. Será que temos tido essa memória e essa obediência para que Deus também se lembre de nós? Para que Deus também venha cumprir as promessas dele sobre as nossas vidas? Será que a gente tem tido esse caráter irrepreensível? Será que nós temos obedecido 100% às ordens do Senhor? Então é algo que nós devemos nos examinar, porque também tem algo que é da nossa responsabilidade. Nós devemos obedecer para que Deus cumpra coisas na nossa vida também. Nós podemos também perceber a fidelidade na guerra. Aquele povo tinha que ser fiel durante a peleja e aquele povo tinha que entrar nas pelejas certas também. Aquele povo tinha que obedecer os mandamentos do Senhor, as ordenanças do Senhor, para que eles viessem a desfrutar da vitória que o Senhor ia oferecer ali para eles. Será que temos sido obedientes ao Senhor nos momentos de guerra, nos momentos de guerra espiritual, onde nós devemos lutar contra o diabo, onde nós devemos lutar contra o maligno? Ou será que temos vivido a nossa vida solta, nos nossos prazeres, nos próprios deleites e sem os mandamentos do Senhor? Nós devemos rejeitar tudo aquilo que é do inimigo, tudo aquilo que serve como até um camuflamento na guerra. Não, nós precisamos estar sim, sabendo que estamos numa guerra e precisamos ser fiéis a Deus, precisamos não nos afastar, não ficar com medo e se esquivar da batalha, mas estar com o Senhor, pelejando para a honra e glória dele, e pelejando não contra seres humanos, mas contra principados e potestades, hostes espirituais que estão nos cercando e querem acabar conosco, mas o Senhor está conosco. Então nós devemos sim perseverar na peleja, perseverar na guerra, para que o Senhor venha a ser glorificado. Vemos um ponto muito legal chamado fidelidade na alegria. Tem dois grupos de pessoas, uns que são fiéis na tristeza, mas na alegria eles abandonam a Deus, e os que são fiéis na alegria, mas na tristeza eles abandonam a Deus. E também temos um grupo de pessoas que são fiéis a todo tempo a Deus. E também temos um grupo que é infiel a todo tempo a Deus. Da mesma forma que na guerra aquele povo tinha que ser fiel ao Senhor, na peleja também eles tinham que ser fiel ao Senhor, e não somente a alegria, também eles tinham que ser fiéis ao Senhor. Precisamos ser fiéis a Deus nos momentos de alegria também. Nos momentos de alegria não é o momento de colocar a música do mundo e ficar pulando e dançando, não. É o momento de nós vamos louvar o Senhor, agradecer ao Senhor, ter o coração grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Nós precisamos cultivar a fidelidade com o Senhor nos nossos corações. Na alegria, na tristeza, na guerra, em todos os momentos, nós precisamos ser cheios do Espírito do Senhor e fluirmos uma verdadeira adoração a Ele. Nos momentos de alegria também. Então, é essa mensagem que eu queria deixar com vocês hoje. Que as duas trombetas de prata e os seus significados estejam conosco no nosso coração, nos fazendo ter essa reflexão que flui do Espírito Santo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!